Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo junto ao Centro Diógenes de Medeiros. Vamos primeiramente fazer uma prece buscando as luzes do Mestre Jesus. Luzes essas que possam nos trazer harmonia, paz, tranquilidade e que nós possamos atingir aos teus objetivos, Senhor. E desta forma, em teu nome, em nome dos nossos irmãos espirituais, coordenadores e dirigentes desse trabalho, nós pedimos a tua permissão para dar por início a mais essa noite de estudo, que assim seja, graças a Deus. Bem, esse estudo do nosso livro Nosso Lar ele está sendo feito presencialmente, né? Mas por causa da pandemia, o centro fechou de novo. Então, quando o centro retomar, para que a gente possa continuar dentro do cronograma e dentro do objetivo de fazer 2 obras do André Luiz no ano de 2021, nós estaremos fazendo esses capítulos, né, para que os capítulos que não foram apresentados presencialmente, para que quando tudo volte, né, a normal, quando as palestras voltarem a serem feitas no centro, a gente possa continuar esse cronograma. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 3 e do capítulo 4, né, do livro Nosso Lar, Oração Coletiva e o Médium Espiritual. Então vamos lá, as considerações iniciais. Esses slides que eu estou usando na minha palestra, eu tirei, né, da internet, é de José Luiz Maio. Ele é um estudo que ele colocou assim, de todos os capítulos, né? As imagens são desenhos de algum artista, né, referente às cenas do livro, e também algumas imagens do filme, né? Mas isso é só uma ilustração, gente. A gente é trazido como ilustração. Uma outra coisa que eu gostaria de falar no começo, né, do nosso estudo é que Kardec ele nos chama a atenção quando ele vem falar das comunicações mediúnicas, para a gente sempre tomar cuidado, né, em que todas as comunicações elas devem ser estudadas, analisadas e passar pelo crivo da razão. Então essa era a maior preocupação de Kardec quando ele foi codificar a doutrina. Então ele tinha toda uma gama de material que veio de todo o mundo, né? Na Revista Espírita até fala que de 2 comunicações da Bahia que foram enviadas para Kardec. Então ele tinha uma gama muito grande de material, mas esse material que ele foi, né, concatenando, que ele foi analisando até se tornar as obras. Então ele trazia dentro do crivo da razão, dentro lá do seu método, né, para trazer a doutrina espírita. E ele sempre falava que ele trabalhava sempre com 10 médiuns, né, para buscar, através desses médiuns, tirar alguma dúvida, fazer alguma correção em alguma outra coisa. Então, ele fala dessa importância da gente ter essa preocupação, né, de não pegar uma visão somente de um médium, porque sempre vai ter um pouquinho da influência no médium nas comunicações. Por mais fidedignas que possam ser essas comunicações, sempre o médium é um intérprete, né? E como intérprete ele pode interpretar, ele pode colocar ali uma opinião, uma visão dele. Então quando a gente vai tratar de um livro de um espírito só do André Luiz, a gente tem que tomar esse cuidado e analisar que é a opinião de um espírito,
né? Então, esse estudo é importante por causa disso, que nós estamos analisando a visão desse espírito. E a gente vai ver que o próprio André Luiz, ele tem uma evolução. Então, e é isso que é legal, né, na obra Nosso Lar e nas obras de André Luiz. Apesar dele trazer a sua visão, né, como espírito, a gente vê que essa visão ela tem uma evolução no próprio livro e depois nas outras obras de André Luiz. E eu, como expositor, eu como agente a trabalhar essa obra, né? Então não sou só eu que estou fazendo esse estudo, né? Mas aí estou falando por mim. Eu procurei os aspectos morais da obra e os aspectos em que possam a visão do André Luiz nos auxiliar também na nossa mudança interior. Então a gente vai ver uma evolução do André Luiz como espírito, né? Como um ser que foi lá tirado lá do umbral, vai pro nosso lar, e daí do nosso lar ele vai tendo outras experiências, onde ele vai escrevendo outros livros, né? Então a minha preocupação é essa. Não tem a preocupação de mostrar uma visão dos prédios. Por quê? Porque essa visão de prédios é uma visão pessoal de André Luiz. E a gente vai discutir isso durante o estudo, né? Então vamos lá. A oração coletiva. Então, é o capítulo 3, né? Esse aqui é o finalzinho do capítulo 2, em que ele fala lá: inicialmente transportado num alvo lençol que funcionava à guisa de maca improvisada, onde André foi levado a um lugar por ele ignorado. Chegando em nosso lar, Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, tateou um ponto da muralha e a porta se abriu. Então aí é um dos primeiros pontos, né, que a gente chama a atenção, desse que André Luiz é colocado numa maca, é levado para o nosso lar e chega lá, Clarencio, lá no nosso lar tem uma grande porta, Clarencio tateia e essa porta se abre, né? Isso, né, nos trabalhos mediúnicos no centro, a gente sempre trabalha com isso, né? Ou seja, a gente pode chamar isso de uma ideoplastia, né? Então muitas vezes André Luiz já não estava mais naquele local do umbral, ele já tinha sido resgatado, mas os seus pensamentos ainda estavam naquele local. Então, Clarencio, né, como muitas das vezes a gente vê, nós como dirigentes mediúnicos, e a gente, né, vê outros dirigentes que conduzem esses espíritos, e normalmente a gente fala assim para o espírito: olha, o pessoal do resgate está chegando aí, olha, os enfermeiros estão aí para te auxiliar, a gente vai colocar você numa maca e a gente vai conduzi-lo a um hospital, a um leito, né? Então isso é uma ideoplastia, ou seja, a gente vai tirar o André Luiz daquela, né, Clarencio tira André Luiz daquela condição mental que ele se encontrava ainda, mas era o momento já, né, de renovação, aquele momento em que ele começa a lembrar-se de Deus. Assim, é só como uma parte de estudo. Teve um trabalho mediúnico em que a gente estava conversando com o espírito, e esse foi legal porque esse espírito ele veio diversas sextas-feiras conversar com a gente. Não foi só uma sexta-feira, foram várias sextas-feiras.
E ele, no princípio, ele era muito... Ele não queria essa mudança, né? Então ele questionava o porquê que a gente estava chamando ele lá, por que ele estava lá naquela sala, que ele estava bem onde ele estava, né? Então a gente conversando com aquele espírito, falando que, esclarecendo que ali era uma oportunidade para que ele pudesse recomeçar. E assim foram evoluindo o diálogo. E o que eu quero chegar nesse ponto, né? Que é o ponto em que André Luiz também, quando ele está lá no umbral, em determinado momento, ele lembra de Deus. E a médium, né? Eu conversando com o espírito, ele fala assim, sabe assim, até no modo de desabafo, ele falou assim, meu Deus, né? Tipo assim, poxa vida, né? Meu Deus. Só que conversando depois com a médium, né? Porque ela é uma médium de desenvolvimento, então normalmente a gente conversa depois, pergunta como foi. E a médium me chamou a atenção e falou, Sérgio, quando o espírito falou, meu Deus, aquilo para ele foi um choque, né? Então, assim, às vezes é um espírito que não acredita em nada, um espírito ainda que estava ali preso aos seus pensamentos e de repente ele fala em Deus. Então ele lembrou de alguma coisa. De repente ele lembrou lá no seu inconsciente, tinha algum ensinamento dele e naquela vez, mesmo ele falando, meu Deus, de forma assim como um desabafo, né? Como deixa eu em paz, né? Meu Deus, por que você tá... Aquilo calou, né? Falou fundo nele. Então o André Luiz já estava preparado. Só que o estar preparado é muito relativo. Então Clarencio teve que fazer toda essa ideoplastia, né? Para que o espírito saísse daquela zona mental que ele se encontrava. Então Clarencio fala, ó, a gente colocou você numa maca, você está entrando aqui, tem uma outra comunicação mediúnica, né, que é muito belo, foi muito bonito, que eu participei, que eu vi, em que o dirigente mediúnico e o espírito ele estava perdido, né, ele não tinha aquela coragem de seguir em frente. E o dirigente mediúnico, de forma assim muito bela, fala assim, olha, segura na minha mão, vamos passar junto essa porta. Você está vendo uma porta na sua frente? Eu vou abrir essa porta para você. Olha, eu estou abrindo essa porta. Vamos entrar junto. E quando, né, então isso, o espírito, ele se vê passando pela porta. E daí o dirigente mediúnico fala assim, olha que bonito, veja aqui o gramado. Então ele vai fazendo uma ideoplastia, ele vai tirando o espírito daquela condição que ele estava e vai mostrando a ele uma nova condição. Daí esse espírito, quando ele começa a ter essas percepções, ele também vai ter a percepção dos outros espíritos que estão ali realmente para auxiliá-lo, que são os espíritos que vão ali recebê-lo, que vão ali dar os primeiros cuidados para ele, né? Mas essa primeira percepção, essa primeira ideoplastia, quem fez foi o dirigente mediúnico. Então, né, Clarencio pode ter feito essa ideoplastia com André Luiz, trazendo ele na maca, apresentando ele, vê um grande portão e que esse portão se abre, né? Então, quando eu falei no começo do estudo da gente não se preocupar com a visão, né, com a visão material dos prédios lá do centro, porque essa visão é uma visão particular do André Luiz. Tem um livro, né, do Hermínio C. de Miranda, que é o Diálogo com as Sombras, em que ele, se não me engano, tem uma passagem de uma pessoa que era muito religiosa, que ela era muito católica. Imagina, daí o espírito de um católico vai querer adentrar o centro. E daí o que eles fazem? Ele diz, né? Que aquele espírito, ele se vê dentro de uma igreja. Então a visão daquele espírito
era que ele estava numa igreja. Por quê? Porque dentro de uma igreja ele ia se sentir à vontade. Então é uma visão particular desse espírito. Então por isso da nossa não preocupação com as percepções visuais lá de André Luiz, o que ele vê, o que ele não vê, né? Então vamos ali continuando. Conta André Luiz, Brenda, claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, grandioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins, né? Então, a primeira percepção que André Luiz, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, foi da luz, uma luz de um pôr do sol. Daí é onde ele começa a ter a percepção de outras construções ali, num jardim muito grande, bonito. Daí, continuando. Amigos, por quem sois? Explica-me em que novo mundo me encontro. De que estrela vem agora essa luz confortadora e brilhante? Um deles afagou a fronte de André como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou: estamos na mesma esfera espirituais vizinha da Terra, e o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então ali o Espírito está dizendo, olha, esse aqui é o mesmo sol que está lá na Terra, né? Só que as percepções que nós temos aqui são percepções diferentes das que temos na Terra, porque a gente lá, né, André Luiz não vê mais só com os olhos físicos, né? Então ali é uma percepção maior. Então, só pra gente aqui. Daí ele fala assim: conduzido a aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, serviram-me de caldo reconfortante, seguido de água, que lhe pareceu portadora de fluidos divinos. Reanimando-o inesperadamente, semelhava-me a um cego venturoso que abriu os olhos depois de longos séculos de escuridão. Então, ele foi conduzido, né, a um hospital, né? Então ele está lá num leito. Então, não, isso que eu estou dizendo não é que não foi assim, né? Mas também está muito ligado com a ideoplastia. Então ele já se sentia ali aconchegado num leito de um hospital. Então ele começa a ter as primeiras percepções diferentes, ou seja, ele começa ali a ter as primeiras percepções espirituais, né? Ou perispirituais, na verdade, né? Então, ou seja, ele tinha desencarnado, ele passa ali por um processo, por anos de perturbação, de uma autoperturbação, e ali, ao ser resgatado, esses são os primeiros momentos, são as primeiras percepções espirituais de André Luiz. Então ele já começa a ter uma percepção de um sol, ele começa a ver um jardim, né? Ele começa a questionar onde que ele está. Então ele recebe ali, igual ele vem falar, eu recebi um caldo reconfortante. Então isso está muito ligado ao quê? Ao seu condicionamento ainda humano. Então ele já sentiu fome, olha assim. Então mas ele não sentia fome no umbral, mas ele estava num processo de perturbação.
Então, quando ele sai desse processo de perturbação, né, de auto-obsessão, e com certeza também outros espíritos ali potencializavam aquele sofrimento dele ali, ele começa a ter, já volta ao seu condicionamento como humano. E aí também é um outro ponto importante do livro, né, que mais para frente ele vai, o próprio autor vai mostrar o questionamento de por que precisa ou não se alimentar, né? Então há uma evolução até dessa questão no decorrer do livro. Então, mas o importante é a gente já salientar essas percepções que foram evoluídas no André Luiz, e aonde ele já começa a fazer um autoconhecimento, né? Então, ou seja, ele termina ali, ó, abriu os olhos depois de longos séculos de escuridão. Então, perceba-se que esse autoconhecimento de André Luiz, essa nova fase de André Luiz, é uma nova oportunidade que ele está tendo, mas desta vez apresenta a ele uma ampliação do seu conhecimento. Então, André Luiz, ele tem um novo patamar, ele está num novo patamar, no começo de um novo patamar dentro desse autoconhecimento. Por isso que ele fala séculos de escuridão. Olha para o 11. Quando chega o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos da colônia de trabalho estabelece uma ligação direta com as preces da governadoria, né? Então, ou seja, essa questão da prece é aquele momento do religar. É o momento em que os benefícios espirituais que André Luiz está ali notando, ou seja, séculos de escuridão, aqueles momentos que ele se encontrava no umbral, agora começam a ser apagados e ele já começa a ter novas percepções. Vamos aqui no outro slide. De onde estava André pôde contemplar ao fundo, em tela gigantesca, um prodigioso quadro de luz quase feérica. Feérica quer dizer luxuosa, deslumbrante, né? Então, perceba-se, né, que as percepções perispirituais, gente, de André Luiz estão sendo apuradas. Perceba-se que ele estava num quarto de um hospital, mas de repente ele consegue perceber uma tela gigante. Mas não é que apresenta-se para ele uma tela gigante. A percepção perispiritual dele, a visão, né? Ele consegue ver aquele momento em que começa a se fazer uma prece coletiva ali em nosso lar. Só que ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender que ele está aqui e ele está vendo uma coisa que não está ali do lado dele. Então, qual a percepção dele? Eu vejo uma luz aqui como se fosse aqui na minha frente uma tela muito grande, né? Uma luz muito brilhante, maravilhosa. Então ele tem essa percepção na frente dele e ele cria ali como se fosse uma tela. Então a oração coletiva. Então, da abóbora cheia de claridade brilhante, pediam delicados peraí, gente. Tem que pôr o óculos aqui para eu não tô conseguindo ler. Perdão, né? As flores guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feética, que foi o que a gente acabou de ler. Todas as residências e instituições do nosso lar estavam orando com o governador através da audição e visão à distância. Olha só, audição e visão à distância. Só que a percepção que ele tinha é que aquilo estava ali. Porque a percepção perispiritual
não é feita pelos olhos físicos. Os nossos olhos físicos, ele tem, né? Ele vai ter uma distância para a gente chegar, mas a percepção espiritual não. Então, quando começa aquela oração coletiva, em que todos os membros do nosso lar participam, ele ouve, né, através de uma audição, de uma visão à distância. Então, a princípio que ele fala, olha, estou vendo aqui uma tela na minha frente. E ele continua ali, ó. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso atacato, desenhou-se ao longo, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Abundante chuva de flores azuis se derramou. Desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia, ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizaram o coração. Então, né, tem, né, havia a sintonia de todas as casas ali do nosso lar. Então, aquele momento de oração era um momento em que havia uma ligação, né, uma ligação mental de André Luiz com essas casas. Energias renovadas. Todas as residências e instituições de nosso lar estavam orando com o governador através da audição e visão à distância, quando um abundante de luz azuis derramou sobre Andrés e o amigo que o assistia. Mas ele não conseguiam detê-las nas mãos, pois desfaziam-se de leve, ao tocar-lhe a fronte, experimentando todo singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas. A primeira prece coletiva de nosso lar operava no ex-médico completa transformação. Então, nesse momento, ele tem essa completa transformação, né? Então, há uma mudança. Então, é como se fosse o evangelho no lar. Então, o evangelho no lar, ele faz essa modificação, né? Não só fluídica do lar, mas ele também se expande, gente. Então, imagina se todos os lares fizessem uma prece, né, num determinado momento, auxílio que ia trazer para André Luiz. Então aqui a gente traz algumas reflexões, né, em que ele fala assim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. Então, quantas vezes, isso aqui o João faz esse questionamento, quantas vezes certamente André Luiz já houvera desencarnado? Qual razão de sua surpresa? Como desencarnara ele das vezes anteriores? Aquela sua visão do mundo espiritual era absolutamente nova? Então, ou seja, não era a primeira vez que André Luiz desencarnava. Mas nota-se que nesse desencarne há uma nova percepção de André Luiz. Então, voltando lá à percepção do Sol. No livro, André Luiz, ele faz um questionamento, né? Em que está muito ligado com esse autoconhecimento. E qual foi esse questionamento? André Luiz, ele fala assim, que durante toda a vida dele, ele nunca tinha parado um dia, né, para ter essa percepção do pôr do sol, de valorizar o sol. Então, essa é a grande sacada do André Luiz e do livro Nosso Lar. Essa evolução, esses altos questionamentos, esse processo de autoconhecimento do André Luiz. Então, ele mostra um André Luiz que tem uma percepção do sol, ele mostra um André Luiz perguntando, né, sobre o sol, e depois ele faz um auto-questionamento, se lembrando que ele passou uma existência terrena
e em nenhum momento ele se sentou para ver um pôr do sol ou para agradecer a Deus pelo sol que aquecia, que nos aquecia todas as noites, todos os dias, né? Que aquecia a terra. Então, ele não falava, né? Ele fez esse questionamento de não ter tido essa percepção quando encarnado. Então, quando ele desencarnado, ele começa a fazer esses questionamentos. Então, tudo era novidade para André Luiz. O problema é que o próprio André Luiz, em várias de suas existências no corpo, não guardou consciência do fenômeno reencarnação e desencarnação. Pode dizer, então, que somente quando desencarnou da última vez, que ele que fez de maneira mais consciente, com certeza, né? Então, essa última vez que foi a vez em que ele começa a abrir a consciência para valorizar a encarnação e para entender que esse processo de encarnação, reencarnação, como a oportunidade para que nós possamos evoluir, que nós possamos chegar até a perfeição. Então, ali ele pergunta, qual a finalidade da oração coletiva? Para manter o equilíbrio espiritual da colônia. Para tanto, todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Qual foi o resultado da oração para André Luiz? Experimentou singular renovação de energias, operava-se nele uma completa transformação. Já não era mais o doente grave de horas antes, né? Então, ou seja, a oração coletiva ela vem mostrar da importância do religar o homem ao Criador, da importância da gente fazer esse exercício. Daí, como a gente falou, da importância da gente fazer esse evangelho, um evangelho no lar, fazer uma oração em família, porque isso traz a modificação fluídica do lar, fluídica até, né, dos nossos vizinhos. E da importância que foi para André Luiz ter essa percepção. Então, André Luiz que tem a percepção de uma coisa em que ele já passou por diversas vezes, mas ainda estava doente. Então, aqui começa a recuperação do André Luiz. Um novo André Luiz, um novo homem está começando, né, a sua jornada lá no mundo espiritual. Daí nós passamos para o capítulo 4, que é o médico espiritual. Peraí, gente, deu um probleminha aqui. Beleza. O médico espiritual. Hospitalizado, reconfortado pelas energias novas, André Luiz se sentia outro, mas com numerosas interrogações na mente. Apesar da sensação de alívio que experimentava, é atendido por um médico espiritual que comprova o suicídio inconsciente que praticou. Singular assomo de revolta borbulhou no íntimo de André Luiz. Creio haja engano, asseverou Melindrado. Meu regresso no mundo não teve causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, vamos lá. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha considerado bastante o organismo espiritual. Apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se, indicava determinados pontos no corpo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas. O meu amigo, no entanto, desperdiçou patrimônio físicos preciosos.
todo aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. É só uma parte nesse episódio, né, que o André Luiz também, quando ele começa a melhorar, ele tem saudade da família, né? Então, ou seja, ele já começa a relembrar da sua existência na Terra, tal. Então ele tem saudade da família, ele pergunta da família. Então, o médico vem e fala que foi suicídio. Daí ele fica transtornado. Como suicídio? Né? Eu não fui suicida. Daí o médico vem e faz o questionamento. Fala, olha, não é bem assim, né? Então, não é porque você lutou, fez cirurgia. Não, mas o que causou essa doença, né? Então, da importância da gente entender que o corpo ele é a ferramenta para que o espírito possa progredir. Então, muitas das vezes nós nos esquecemos disso. E ao esquecermos disso, nós abusamos da bebida, abusamos do sexo, abusamos da comida, né? Abusamos, prejudicamos o corpo de tantas e tantas maneiras. Esquece que o corpo é esse templo em que o espírito ele pode e consegue através dele progredir. A matéria, né, como está lá na introdução do Livro dos Espíritos, a matéria, o mundo material só existe para a evolução do espírito. E o corpo é essa ferramenta dentro dessa evolução. Então, valorização da vida, valorização do nosso corpo. Não uma valorização egoísta, né, de buscar o que é belo. Não, mas de cuidar desse corpo como templo do espírito. Como uma ferramenta que é a nova oportunidade que nós temos de evoluir. Então, a origem da doença, a oclusão, derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades dele no campo da sífilis. Seu modo especial de agir, muita vez exasperado e sombrio, captara destruidoras vibrações nos que o rodeavam. Então, a sífilis, né, estava ligada ali com a infidelidade, o apego ao sexo. Então ele tinha também, conta-se, né, que comia muito. Então devia ter uma obesidade aí, isso ajudou também. Tinha uma ligação com bebida, ele fumava, e sem contar que ele era uma pessoa nervosa, né? Que não tinha... nós não temos paciência, né? Mas às vezes a pessoa é aquela pessoa que tem uma grande ansiedade, né? Sempre está... não tem um momento de calma. Então aquela pessoa que sempre está ali tem um problema gástrico, né? Que daí se torna um problema psicossomático, né? Porque é uma pessoa que se preocupa com tanta coisa material. Às vezes a pessoa se preocupa com bens materiais. Então ela tem que trabalhar. Daí acontece alguma coisa, ela fica nervosa com aquilo. Acontece, ela se aborrece com a outra coisa. Então ela não procura um momento de descanso, um momento de desreligar a Deus, de trazer paz, de meditação, né? Então, ou seja, isso traz a ele uma doença psicossomática. Junta-se a isso a sífilis, né? Que ele pegou por causa do apego ao sexo, da obesidade, porque comia muito, do álcool, do cigarro, né? Então a conclusão que o médico tem, olha, é suicídio, né? Um suicídio inconsciente? Sim, mas não deixa de ser suicídio. Na verdade,
a tua posição é a do suicida inconsciente, né? Como a gente acabou de falar. Centenas de criaturas saem da Terra na mesma condição. A tarefa que lhe foi confiada foi reduzida a meras tentativas de melhora que não consumou. Daí André: não me defrontaram tribunais, doía-me a vergonha, não havia como discordar, reconhecia a extensão de minhas leviandades, era um verdadeiro suicida. Então olha aí, o homem novo, né? Os questionamentos, o conflito que André Luiz está passando. Conflito é bom, quando o espírito está em conflito, quando nós estamos em conflito, é porque nós estamos começando a ter a oportunidade de a gente melhorar. E André Luiz, quando o médico faz ali a colocação, daí André Luiz ele tem essa percepção e que ele faz realmente, não foi um tribunal que me condenou, sou eu mesmo, foram os meus erros, né, que me levaram a esse erro. E ele continua: André Luiz estava à frente de outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não imaginava que episódios simples repercutiriam, mas sem tribunais de tortura, nem abismos infernais. Apenas benfeitores sorridentes comentavam suas fraquezas, como quem cuida de uma criança. Para animá-lo, Clarencio lhe disse para aproveitar a bênção do remorso, pois a grande maioria dos espíritos perambulou pelos mesmos caminhos, né? Então, por isso que conheceis a verdade vos libertará, né? Tá lá no Evangelho, Jesus, né, falou isso. Então, por quê? Clarencio, aqueles outros espíritos, né? Que são espíritos já um pouco mais evoluídos, né? Que estão ali tratando, explicando para André Luiz da sua condição. E André Luiz ele tem essa percepção, uma nova percepção até nisso, né? De ver que aqueles espíritos não estavam ali condenando ele. Olha, você está aqui, você errou, você é um... Não, eles estavam esclarecendo André Luiz. E esse esclarecimento a André Luiz, então quando André Luiz ele vem e ele passa isso para o livro Nosso Lar, é para que nós, encarnados, possamos ter a oportunidade da gente começar a fazer melhor, né? Então essa é a grande sacada que a gente tem que ter. Então quando a gente pega isso a gente tem que pegar e colocar em prática na nossa vida. Quando a gente vai ao centro, quando a gente escuta uma palestra nova, escuta um novo ensinamento, a gente tem que pensar e colocar isso na nossa vida. Então quando eu pego uma mensagem, vou fazer Evangelho no Lar, eu pego uma mensagem, eu leio aquela mensagem, eu não tenho que ficar apontando as falhas dos meus familiares. Ou eu vou no centro, escuto lá uma palestra e tô lá no centro e falo assim, nossa, isso aqui serviria para minha esposa, isso aqui serviria para o meu marido, isso aqui serviria para o meu filho, nossa, isso aqui serviria para minha vizinha. Não, aquilo que a gente está ouvindo, a gente tem que colocar na nossa vida. E ter essa percepção de que aqueles ensinamentos são oportunidade para que a gente faça diferente. Então, quando o André Luiz traz esses ensinamentos aqui, na sua visão, mas ele traz uma nova oportunidade para que a gente possa fazer essa análise e começar a modificar as nossas ações. E ele tem essa percepção de que aqueles espíritos não estavam ali para condená-lo. Por quê? Porque a sua própria consciência o condenou. E ele passou por um período lá de perturbação até o momento em que ele se esclarece. E ele vem falar, nossa, aqueles espíritos estão ali comentando como se olhasse aquilo e visse aquilo como um erro de uma criança. E porque os nossos erros, todos aqueles espíritos que já evoluíram, também passaram por provas, por expiações semelhantes. Então, ou seja, é momento de despertar. Quer despertar agora? Beleza, vai sofrer menos. Se não despertar, vai ter que expiar, o sofrimento vai ser maior. Mas nós estamos tendo o quê? A oportunidade da gente ter esses ensinamentos e ter essa percepção, como André Luiz tem, né, de se modificar através do ensinamento
do outro, né? Então a reflexão: onde ficam impressas os atos da vontade do Espírito? Após permanecer 9 anos no umbral, de imediato, como qualquer mortal, foi conduzido para o hospital, onde permaneceu sob cuidados lá de um doutor. Daí passando para o parágrafo seguinte: o corpo espiritual é suscetível de levar sequelas ao outro lado da vida, né? Então não somente as levas no mundo espiritual para o físico, é comum o espírito ressurja no berço como estava antes de reencarnar. O desconhecimento da natureza do corpo espiritual nos induz a equivocadas deduções sobre o mundo espiritual. Todas essas palavras estão de acordo com as citações de André Luiz sobre o assunto, deixando claro que o perispírito é constituído essencialmente de matéria, uma vez que sofre os efeitos da gravidade no plano em que ele é próprio, além de ser mais ou menos denso e sublime em função da elevação espiritual de cada um. Então, ou seja, a reflexão que é colocada aqui é que muitas das vezes, então a gente pega lá uma pessoa, né? A pessoa fumou a vida toda e ela morreu de uma morte natural. Daí chega, sempre tem aquele que fala assim: ah, fulano bebia, fulano fumava e não morreu de câncer, né? Daí nasce a criança lá com problema no coração, nasce a criança lá com problema pulmonar. Daí os pais: mas por que Deus colocou esse fardo, né? Então, ou seja, são provas, gente, são expiações que nós como pais estamos passando e aquele espírito também está passando. Então, como ele colocou, o perispírito ele vai ficar essas marcas desses erros que nós vamos cometendo, e depois nós temos que, quando a gente for reencarnar, tem aquela marca ali, né? E essa marca, né? Então, ou seja, quando o André Luiz, em um outro livro, quando ele vai narrar a reencarnação Sigismundo, um instrutor, que eu não me lembro o nome, está mostrando Sigismundo e fala assim: olha, Sigismundo, você vai voltar, vai reencarnar, abrace essa oportunidade com afinco, vai dar tudo certo, nós estaremos ali te apoiando, tal, tal, tal. E Sigismundo está ali, alegre, contente, né? Feliz, porque ele estava reencarnando. E o instrutor fala para ele: ó, volte lá pelos 60 anos, né? Então, ou seja, muita gente fala assim: que a morte é certa, mas isso não quer dizer que eu vá morrer com 60 anos, 70 anos, né? Que tem aquela data, tal dia, tal mês, tal ano, tal hora. Não. Então, se eu usar bem o corpo, eu posso, se eu faço exercício físico, tenho uma alimentação balanceada, eu posso aumentar, né? Então, por exemplo, tem um estudo que se você caminhar, se você correr, você aumenta em 3 anos sua perspectiva de vida. Então, ou seja, se eu tava para morrer lá por 60 anos, vou morrer com 63, né? Então você vai ampliando essa perspectiva de vida. Então ele fala: ó, vem lá pelos 60 anos. Só que na hora em que ele começa aquele processo de perturbação, de que há a ligação, né, perispiritual dele com o óvulo fecundado, tal, Sigismundo entra num processo de remorso, lembrando alguns erros que ele tinha cometido no passado, e aquele pensamento dele vai gerar um problema cardíaco nele. E daí o instrutor fala assim: André Luiz, perceba lá Sigismundo. Aí ele entrou num processo mental, e isso vai trazer para ele um problema cardíaco. Então, ou seja, ele teria que passar, tem, porque faz parte da expiação dele. E aquele problema cardíaco é importante, vai ser importante para ele expiar um erro do passado. Mas isso não quer dizer que ele vá morrer, ou seja, com 40 anos, 50 anos. Não, daí vai depender de como ele vai viver, né? Então, se ele vir continuar com os erros, continuar bebendo, continuar comendo, ser sedentário e tal, ele vai ter lá um infarto fulminante com 40 e poucos anos. Agora, se ele se cuidar, tomar remédio, fazer isso, fazer aquilo, fazer exercício físico, vai vir lá pelos 60 anos, né? Então isso é importante de salientar, que
tá muito ligado à nossa condição, né? Então é no perispírito que ficam impressos os atos da vontade do espírito. Não se trata de uma figura literária. O espírito experimenta sensações físicas idênticas a que experimentam no corpo que deixou. Então tem lá o ensaio teórico sobre as sensações do espírito, lá no Livro dos Espíritos, que fala, né, então, como no capítulo anterior lá, André Luiz está com fome, está com sede, né? Então, ou seja, lá no livro dos Espíritos tem uma parte em que Kardec ele vem falar sobre isso. A gente vai dar uma puladinha aqui para que a gente possa atingir o objetivo aqui do estudo. Vamos dar um outro pulinho aqui. Então, gente, o importante desse capítulo é a questão do perispírito, né? Então o homem é formado do corpo físico, né? Temos aqui o perispírito e aqui é lógico, não é só uma figura, porque o espírito não tem forma do nosso espírito, né? Então, desencarnado, ele é formado pelo perispírito e pelo espírito. Então, o perispírito foi proposto pela primeira vez por Kardec. Então, tem outros nomes, né? Como corpo fluídico ou corpo espiritual. Então, o perispírito tem sua origem no fluido cósmico universal, retirado do mundo ou plano ao qual o espírito está relacionado. Então, o perispírito é tirado do fluido cósmico universal referente ao mundo que esse espírito está reencarnando, né? Então o corpo, como o corpo de carne, é uma matéria, mas é uma matéria diferente, mais sutil, quintessenciada. Não é um outro ser. Né? Faz parte do nosso espírito. E quando ele é ligado ao corpo físico, ele é ligado molécula a molécula. Tá lá na Gênesis, né? Quando ele trata lá do perispírito, ele fala, ligado molécula a molécula. Então o perispírito é esse laço de união entre o espírito e a matéria, né? O corpo físico. É o envoltório do espírito constituído de matéria rarefeita e sutil em processo de purificação, né? Da evolução lá tá ligado com a evolução do espírito. Então sobrevive à morte do corpo físico e é um corpo que acompanha o espírito. Então o espírito vai evoluindo, ele vai cada vez mais quintessenciando esse perispírito. E ele mantém os registros das nossas ações, boas ou más. Nossas obras ficam conosco e somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, como eu dei esse exemplo do Sigismundo, vamos pegar um exemplo da pessoa que eu dei o exemplo da pessoa que fumava. Ela vai deixar uma marca nesse perispírito e ao reencarnar, o corpo físico vai reencarnar com aquela marca. E no caso lá do Sigismundo, havia dentro dele um remorso moral que tinha que ser extirpado, né? Expiado. Então, esse remorso vai gerar nele uma doença, mas essa doença, na verdade, é a cura para aquele espírito. Então, exemplificando, por ocasião do desencarne, o espírito muitas vezes não encontra explicação para a situação em que se encontra. Crê não estar morto, pois se sente vivo. Vê o seu corpo físico, também o seu corpo perispiritual, né? Então, quer dizer, ele desencarna, ele tem essa percepção, né? Essa percepção ali, que é como se ele tivesse vivo. Bem, gente, a gente tem algumas outras coisas que a gente pode falar sobre o perispírito, né? Mas tem até um estudo na casa que trata só do tema perispírito. Mas a gente tem que colocar aqui porque esse capítulo ele está ligado, né? Então, quando ele André Luiz continua sendo tratado lá no mundo espiritual de uma ferida
que tá aparecendo ali no perispírito dele, né? Então essa ferida, ela é uma ferida ali mental, ou seja, a hora que André Luiz ele tiver uma autopercepção, né, da sua nova condição, aquilo ia se limpar, né, fisicamente ali, perispiritualmente, mas aquela marca ia ficar ali registrado no seu inconsciente, que um momento ele teria que resgatar aquilo. Então ele já teve um desencarne, com certeza vai ter que expiar, mas assim, né? Um acerto limpa lá 1 milhão de erros. Então muitas vezes a mudança, a evolução que André Luiz obteve ou está lá obtendo no mundo espiritual vai auxiliá-lo com certeza quando ele reencarnar. Então eu queria agradecer a todos a paciência por ter acompanhado aqui. Espero ter atingido os objetivos da casa, né? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aí nos comentários que a gente depois vai respondendo, ou pode me procurar quando voltar lá aos estudos presenciais, pode deixar o questionamento, né? Que senão outro expositor pode sanar essas dúvidas. E para a gente encerrar, eu peço a todos nesse momento que elevemos o pensamento, unidos, junto ao Mestre Jesus. Mestre amigo, que as tuas luzes possam ser derramadas sobre todos os lares, que as tuas luzes possam ser derramadas sobre os nossos corações, Senhor. Que nós possamos ter também essa nova percepção de que podemos e que temos que modificar as nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes. E é em teu nome, Senhor, em nome dos nossos irmãos espirituais, coordenadores e dirigentes desse trabalho, que nós damos por encerrado a mais essa noite de estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.